Bem-vindos ao Conversas de Corpo Inteiro, o podcast da Associação Portuguesa de Psicoterapia Corporal. Queremos aqui oferecer um tempo de qualidade para explorar o potencial que a psicoterapia tem. Em cada episódio, entrevistamos pessoas ligadas a estas temáticas a partilharem os seus saberes, para que nos inspirem a uma vida mais inteira. Fiquem connosco. Então sejam muito bem-vindos ao podcast da APPC, este podcast onde nós entrevistamos pessoas profissionais desta área interessadas em partilhar o seu saber, o seu conhecimento. E hoje temos connosco o Nuno Salema, psicoterapeuta da área corporal. Tenho tido a oportunidade de usufruir da formação do Nuno e, portanto, também sei quem tenho à frente e conheço um bocadinho melhor como é que ele é em ação. O Nuno é psicólogo clínico de formação, é cofundador do programa HEAL, que significa Holistic Embodiment for Authentic Leadership. Ele é formado em Core Energetics, que é uma abordagem específica da psicoterapia corporal. E atualmente muito ligado ao NARM, que é uma outra abordagem. NARM significa Neuro-Affective Relational Model. Tive que recorrer aqui às escalas porque isto ainda são nomes com uma complexidade. não sai assim à primeira. E também tiraste formação em EFCT, que é Emotionally Focused Couples Therapy. Uhum. Pronto, isto para termos assim uma ideia de por onde é que tens andado, embora isto não seja o retrato completo do Nuno, nós vamos poder aqui desenvolver a conversa e conhecer-te um bocadinho melhor e também dar a conhecer o Nuno Salema. Como é que tu estás neste momento, Nuno? Bom dia, João. Desde já começar por agradecer o convite a ti e à APPC. Muito obrigado, é com muito gosto que tenho esta conversa hoje contigo. E, bom, neste momento sinto-me relaxado, sinto-me presente. Tivemos um bom momento de conexão antes de começarmos aqui a conversa e a gravação, portanto estou presente e estou curioso, aberto para os próximos minutos e a conversa que vamos ter. Ok. Ocorre-me agradecer-te também o receber-nos em tua casa, porque assim é entrar no teu espaço. E também vou fazer por ser merecedor dessa confiança. Bom, posso partilhar que mudei-me há 2-3 semanas para a casa onde eu cresci e onde passei a minha infância, a minha adolescência e fiz uma grande obra de renovação que terminou há 2-3 semanas e estou neste momento a criar o meu ninho. Está a ser assim um processo interessante de criar o meu ninho, criar o meu espaço numa casa que tem muitas memórias e ao mesmo tempo está completamente diferente do que era quando eu vivi aqui há já bastantes anos, então está a ser um processo interessante também. Portanto, uma nova etapa na tua vida. Sim, sem dúvida. Bom. Olha, vou aproveitar essa deixa e gosto de lançar assim perguntas rápidas de início para termos assim um perfil de quem é que nós temos aqui connosco. Vamos a isso. E ocorre-me perguntar-te o que era casa para ti aos 10 anos de idade? Olha, aos 10 anos de idade, casa, eu comecei a fazer desporto muito cedo. Comecei a jogar, era louco, apaixonado por futebol. E desde os 7 anos de idade comecei a jogar futebol no Estoril Praia. Logo com essa idade tinha 3 treinos por semana, jogos todos os fins de semana e naquela altura, para além da minha casa, o Estoril Praias, ali na Amoreira, era uma casa, muito mais do que a escola, foi casa muito mais do que escola. Certo. E o que era para ti casa pelos 20? Bom, pelos 20 já era o mundo. Eu com 21 anos fui viver para Barcelona, fiz um ano de Erasmus em Barcelona e casa eram os meus amigos. Tenho o privilégio de ter um grupo de amigos muito próximo, que somos amigos desde 10, 11 anos de idade, ainda hoje em dia somos melhores amigos.
os filhos são melhores amigos uns dos outros, portanto, e naquela altura a casa era esse grupo, e de certa forma ainda é casa-tribo. É. E vamos dar um salto até aos 30. Uhum. O que é que era casa aos teus 30? Bom, os 30 tem sido sem dúvida esta exploração pessoal barra profissional, este trabalho ligado ao desenvolvimento pessoal, ao autoconhecimento, à terapia, ao trauma. Sem dúvida que casa tem sido explorar todas essas dimensões pessoais, coletivas e espirituais, na minha opinião. Ok. Então, se calhar faz sentido lançar-te outra pergunta que é neste âmbito. Quem é que tu dirias, se eu te perguntar por um mestre teu atual, quem é que tu apontarias? Interessante dizeres isso. Atual, ok. Eu estava a pensar numa pessoa que não é o atual. Mas, sim, responde como for mais proveitoso também, sim. Estava a pensar, mesmo antes de começar a fazer as perguntas, estava a refletir sobre isso. É interessante, porque eu sinto que tive talvez 5, 6 mestres na minha vida, mas pessoas que se dedicaram a algo muito específico e que fizeram um grande mergulho e que em determinado momento da minha vida eu mergulhei com eles e tive a minha viagem com essas pessoas e depois fez-me sentido ir fazer outros mergulhos noutros lugares. E foram 5, 6 pessoas ao longo da minha vida, mas há uma outra pessoa que foi um mestre de forma diferente. Foi um mestre, apesar de ser alguém com imenso conhecimento e com imenso para oferecer, eu sinto que a mestria dele na relação comigo foi a quantidade de propostas e de portas que ele abriu para eu poder explorar. E foi alguém que foi determinante no meu crescimento e hoje em dia eu estou onde estou e faço o que faço muito por influência dele. É o António Gonzalez, professor no BISPA, psicodramatista, e que com certeza quando falarmos um bocadinho mais do meu percurso vai ficar mais claro a influência dele na minha vida e no meu trabalho. E é alguém, hoje em dia é um amigo queridíssimo, e que foi um mestre nesse sentido, alguém que indicou direções mais do que dar-me algo para eu levar comigo. Foi alguém que disse vai naquela direção e agora vai naquela direção, e isso estou-lhe muito grato e é algo que eu frequentemente lhe expresso. Foi alguém que te ajudou a fazer uma revolução paradigmática na tua vida. Sim, e foi uma pessoa que sempre confiou muito em mim, nas minhas capacidades, no meu potencial, e que me lançava desafios que estavam talvez um bocadinho para lá da minha capacidade naquele momento. E isso fez com que eu pudesse expandir o meu potencial, pudesse expandir a minha capacidade, e por isso eu estou-lhe eternamente grato. É uma pessoa com competências enormes, é um comunicador incrível, é uma pessoa com imensa sabedoria e por isso mesmo é alguém que recebe muitos convites, que está sempre envolvido em muitos projetos, e muitas vezes ele dizia, olha, não estou disponível, mas está aqui esta pessoa, eu confio nele e lança-lhe o convite a ele. E essa pessoa era eu e o convite era-me feito, eu aceitava e isso permitiu-me crescer muito e acho que isso exige uma mestria enorme também. Portanto, é assim uma pessoa de referência para mim, Ok. António Gonzalez. Boa. Se dentro deste percurso, pode ser dentro deste acompanhamento que tiveste ou mais, numa visão mais alargada, se escolhesse um momento assim particularmente importante no teu percurso pessoal, que te abriu assim a um novo mundo, qual é que seria? Ora, é difícil responder, porque para mim é muito importante olhar para a minha vida e ver a importância de diferentes momentos. Então escolher um momento é difícil, mas o que está a vir neste momento é... Eu acabei o mestrado em Psicologia em 2010 e comecei logo a trabalhar. Entrei numa instituição chamada Quinta Essência, que trabalha com pessoas com autismo, com paralisia cerebral, síndrome de Down, e trabalhei lá cerca de 2 anos.
E ao fim desses 2 anos eu despedi-me e fui fazer uma viagem pelo mundo. Tive 6 meses a viajar, estive na Ásia, estive na América do Sul, e foi um momento de reconexão com aquilo que eu realmente queria. Tinha a ver com o trabalho da psicoterapia, tinha a ver com o trabalho de ser freelancer nesse meio, portanto, poder tomar as minhas decisões, fazer o meu percurso, não estar limitado por contratos, ou horários, ou equipas, ou paradigmas. E foi um momento de realinhamento com essa intenção e de confiar nessa minha decisão e nessa minha escolha. Que idade é que tinhas? Antes de 2012, foi há 12 anos, tinha 27. Uhum. Portanto, decidiste fazer uma espécie de gap year. Sim, foi. Eu tinha a intenção de viajar pelo mundo, já tinha feito outras viagens antes disso. Na altura, quando acabei o curso, não tinha possibilidades financeiras e então trabalhei durante 2 anos e trabalhava das 9 às 5 durante a semana. Durante o fim de semana trabalhava também, naqueles trabalhos promocionais, sabes, de ir às discotecas, vender um produto, promover qualquer coisa, e trabalhei assim durante talvez 1 ano e meio, e consegui acumular bastante dinheiro. Depois viajei durante 6 meses. Também traz assim memórias que é Sem engraçado. dúvida, sim, totalmente. Trabalhar na Quinta Essência foi uma experiência incrível, extremamente grata, extremamente desgastante também, mas foi uma experiência incrível. A equipa era incrível, as pessoas que estão na instituição são incríveis, foram grandes ensinamentos de vida. Uhum. Não. Oh, Nuno, se tivesse uma fotografia onde ficasse representada a principal atividade da tua atual missão, Uhum. o que é que essa fotografia seria? Hum. Olha, veio uma imagem de assim, uma figura humana com uma mão no baixo ventre, uma mão no coração e um olhar assim para o alto, uma conexão com algo superior. Está-me a soar a exercício de teatro de improviso ou algo do género, não? Bom, é uma parte importantíssima da minha vida, do meu percurso, do teatro e sobretudo o teatro de improviso, nas suas diferentes modalidades. Boa, já poderemos passar por lá daqui a pouco, não é? Sim. Ok. Então, esta imagem fica assim como uma espécie de símbolo, não é? Uhum. Do que é o teu trabalho atual, e acho que vai ser importante explorarmos o que é que isso significa, não é? Sim. Queria ainda fazer mais algumas perguntas assim breves. Uhum. Se te perguntar assim uma transformação particularmente surpreendente ou maravilhosa que já viste em pessoas que acompanhaste, o que é que te vem à memória? Olha, para mim a transformação tem sempre a ver com a pessoa descobrir que aquilo que considerava ser algo muito idiosincrático, ser algo muito seu, não é? Um traço de personalidade muito característico, tenta perceber que na realidade são estratégias, aquilo que eu chamo de estratégias de sobrevivência, não é? Que de alguma forma estão presentes para nos protegerem de algo que nós experienciamos no passado, normalmente num passado longínquo, na nossa infância, que naquela altura foram fundamentais para a nossa sobrevivência e que de alguma forma continuamos a repetir essas estratégias, pese embora muitas vezes o nosso ambiente ou as nossas relações já não sejam ameaçadoras, pelo menos tão ameaçadoras como foram no passado, não é? E essa tomada de consciência e perceber, ok, isto não sou eu, isto é algo que eu faço para me proteger e na realidade não preciso me proteger neste momento, pelo menos desta forma.
Isso habitualmente leva a pessoa a conectar-se com algo mais profundo em si, a abrir-se a novas possibilidades e a reconectar com uma vitalidade e com uma alegria, um prazer pela vida que anteriormente não havia. Então, esse momento para mim, nos processos terapêuticos, é sempre assim um momento mais marcante. Portanto, é como se a pessoa descobrisse que aquilo que ela pensava que era, na verdade, pode ser algo muito melhor ou diferente do que pensava. Sim, sim, e não digo a pessoa na sua totalidade, não é? Mas aquilo que nós ouvimos muitas vezes, a pessoa dizer, não, eu sou assim e não vou mudar. Ou a pessoa, de alguma maneira, estar cristalizada em algum tipo de comportamento ou fechada a algum tipo de experiência que subitamente percebe, tipo, uau, ok, não é isto. Não é? Isto não me realiza. Há uma parte de mim que de alguma forma tem um não face à vida que já não está ao meu serviço. Protegeu-me, posso ter compaixão por essa estratégia, por esse traço, mas na realidade não está conectado com a minha essência e com quem eu sou, portanto posso abrir mão dele. Estou-me a lembrar de um exemplo que tu deste, se me permites, assim, um exemplo pessoal que deste na formação em que tive contigo. Lembro-me de teres partilhado que a certa altura foste um adepto fanático assim, do Benfica, né? Sim. Eras assim, um adepto fervoroso, digamos assim, Sim, melhor, né? sim. De futebol, e que a certa altura isso dissolveu-se na tua biografia, né? Sim, sem dúvida. Eu, às vezes dou esse exemplo, como te disse, eu desde criança que joguei futebol e tinha uma enorme paixão pelo futebol, benfiquista, o único benfiquista da minha família totalmente sportinguista. Alguns do meu pai, meus tios foram até atletas do clube e, e gostava muito de ir ao futebol. Tinha o pai de um amigo que me levava, o meu pai também me levava, e depois, quando na adolescência comecei a ir com amigos, e até aos meus 20 e pouco, que me dissessem, olha Nuno, tu daqui a 10 anos não vais ligar para te vir a futebol, eu diria, pá, é impossível, é impossível. Há coisas que podem mudar, mas isto faz parte de quem eu sou. E hoje em dia acompanho, vejo algumas coisas, mas é raro. Devo ver um jogo ou dois jogos por época do Benfica, se tanto, e, e isso mostra como realmente. Eu tenho 39 anos, vou fazer 40 em breve, portanto acho que já vivi o tempo suficiente para me aperceber que realmente nós não estamos cristalizados em nada e que a relação connosco próprios, a relação com os outros, a relação com o mundo pode realmente mudar até algo muito, 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 muito profundo. Estamos a dar um exemplo, pode ser algo mais superficial, não é? A relação com o desporto, mas outros elementos, não é? A minha relação com a espiritualidade, a minha relação com a comida, a minha relação com as pessoas na forma íntima, muda, muda muito e mudou muito ao longo dos anos. E temos aqui uma imagem muito concreta que é a tua nova casa, né? Ou a tua antiga casa que se tornou renovada para te receber nesta fase da vida, né? Sim, sem dúvida. Eu gosto muito desta imagem de corpo, casa, cosmos, como são fractais de casa, não é? Habitamos o nosso corpo enquanto casa, a casa enquanto espaço físico, mas também espaço coletivo, a nossa tribo, a nossa comunidade, a nossa família e depois a casa cósmica, o universo que habitamos. E gosto muito de olhar para isso como um fractal, onde existe algo que é permanente ou que é transversal a todas essas dimensões, independentemente do quão grandes ou elas são. Uma palavra que me parece chave no teu vocabulário, que já te tenho ouvido algumas vezes falar, é mistério, a dimensão do mistério. O que é para ti o mistério? Olha, eu lembro-me desde muito, muito pequenino ser fascinado pelo universo. Eu passo férias no Alentejo, assim, um Alentejo profundo,
onde não há praticamente poluição de luz noturna. Então eu lembro-me desde muito pequenino de me deitar no chão e de olhar para o universo e imaginar a sua vastidão. E o meu pai era uma pessoa muito pragmática, muito científica, e eu lembro de lhe perguntar quão grande era o universo. E o meu pai respondia que era infinitamente grande, mas que o mais impressionante é que ele, para além de ser infinitamente grande, estava em constante expansão. E eu lembro-me disso criar um paradoxo interno que a mente lógica não é capaz de alguma forma de agarrar, que é como é que o universo pode ser tudo e ao mesmo tempo estar a expandir. Está a expandir para onde? Para o quê? Não é? Porque, ok, eu estou a crescer, mas estou a crescer para um espaço, não é? Há espaço à minha volta, não é? Há um espaço negativo para o qual eu posso expandir. Então, mas o universo está a expandir para onde, se é tudo? E isso criava um paradoxo. Então, acho que desde essa altura que o mistério me habitava. Também desde muito novo uma curiosidade com a morte, o que é que existe depois da morte, é algo que também me acompanha há muito tempo. E depois esta relação com a espiritualidade, com aquilo que existe para além do eu, para além do transpessoal, é algo que também desde muito novo me ocupou. Eu lembro-me, eu venho de uma família com alguma herança católica, não muito, os meus avós sim, mas os meus pais não, mas andei na catequese e lembro-me de estar interessado de pedir à minha mãe para ir à missa. E lembro-me também, com uns 10 anos de idade, de dizer à minha mãe que queria deixar de ir à missa. E lembro-me perfeitamente porquê. Lembro-me de estar na missa e de olhar o ritual e deixar o ritual... Isto são palavras que eu só encontrei muito mais tarde, não é? Mas havia qualquer coisa que não atraía a minha atenção. Uhum. E vim a perceber... Em vez de atrair, o que é que fazia? Desligava-me, havia qualquer coisa, havia um desinteresse. Eu estava muito mais focado nas pessoas à minha volta do que no que estava a passar no altar. E mais tarde vim a perceber que tem a ver com o ritual ser um gesto habitado ou ser um gesto vazio. Uhum. E o gesto habitado no ritual tem a capacidade de nos atrair e de nos colocar presentes, e um gesto vazio simplesmente nos faz desconectar. E eu só vim a reconectar com o poder do ritual muito mais tarde, quando comecei a fazer teatro, onde senti a importância e o impacto e o poder do ritual e do gesto habitado. Então... Foi no teu contexto universitário que reencontraste o teatro, não é? Sim. E, a certa altura ouvi-te dizer que tu tinhas aprendido muito mais no teu percurso de ISPA, o grupo de teatro do ISPA, do que propriamente no currículo académico previsto para fazer a licenciatura, não é? Bom, não quero ser injusto com todos os professores que tive, estou muito grato e aprendi muito com todas as atividades curriculares no ISPA, mas sinto que se puser nos pratos da balança, o ISPA foi mais influente, sobretudo no meu trabalho atualmente como terapeuta. Talvez só partilhar assim um bocadinho, porque sei que também estás interessado em falar um bocadinho do meu percurso pessoal. Eu não fazia ideia o que era psicologia, não tinha interesse nenhum em estudar psicologia. A minha paixão desde muito, muito jovem era o cinema. Eu, na altura do VHS ainda, não é? Das cassetes, havia um clube de vídeo aqui mesmo junto à minha casa, e eu tinha autorização dos meus pais desde muito novo, com 5, 6 anos, de ir ao clube de vídeo e de alugar filmes. Então eu cresci a ver filmes. Pode ser uma criança que adorava estar na rua e jogar futebol e brincar na natureza. Na altura havia aqui mais natureza à volta, havia aqui um pinhal atrás da minha casa que já não existe. Também gostava muito de ver filmes e era fascinado. Então, durante a minha adolescência, o meu sonho era tornar-me realizador de cinema.
E depois na adolescência descobri o teatro e fiquei também muito interessado em estudar teatro. Tentei entrar para o conservatório quando estava ainda a acabar o secundário, havia as provas no conservatório, nunca tinha feito teatro na vida, tinha 17 anos, portanto, não era fácil, imagino que não seja ainda, não é? Eles tinham 30 vagas por ano, portanto, fiz as provas de admissão, não entrei no conservatório e não fazia ideia o que é que havia de fazer. E na altura, os meus dois melhores amigos, um ia estudar marketing e publicidade, e o outro ia estudar psicologia. Eu inscrevi-me nos dois cursos, não fazia mesmo ideia o que é que eu ia estudar. Ou com um ou com o outro. Exato, inscrevi-me nos dois, entrei nas duas universidades, mas no ISPA fiquei à noite, colocaram-me na turma da noite. E eu pensei, não, eu não quero estudar à noite, vou estudar marketing e publicidade, foi esse o meu critério. É uma questão de o que é que incomoda menos. Exato, totalmente, completamente perdido, como imagino que muitos jovens com 17 anos ou 18 anos a acabarem o secundário se sintam. E comecei a estudar marketing e publicidade, estudei um semestre e percebi, não, isto não é para mim, não me cativa. Uhum. Entretanto, já sabia que no ISPA conseguia no ano seguinte pedir transferência e estudar de manhã, então parei o segundo semestre e no ano seguinte comecei a estudar psicologia, sem fazer ideias do que é que era, sem ter lido um único livro sobre psicologia. E rapidamente comecei-me a apaixonar pelas diferentes disciplinas que o ISPA oferecia, portanto aprendi algumas coisas também, Pá. mas o António Gonzalez, voltamos a ele, no meu terceiro ano tem a brilhante ideia de fundar o DISPAR, o Grupo de Teatro Académico do ISPA, convidar para encenador o Carlos Nicolau Antunes, que foi e é um dos meus 5 ou 6 mestres, portanto uma pessoa com uma enorme influência no meu percurso. E eu entrei no DISPAR nesse ano, desde o seu início, e foi assim uma forma de encontrar estes dois mundos pelo qual eu estava apaixonado, e fiz um percurso lá como ator, primeiro. Depois, quando acabei o mestrado, o António Gonzalez convidou-me para ser também encenador, e durante muitos anos estive a dirigir diferentes grupos lá. Acabei por fazer a minha tese de mestrado, a tese chamava-se A Persona Fora de Cena, e o trabalho do ator enquanto processo de autoconhecimento. Trabalhei com o Teatro da Comuna, com o Carlos Paulo, e desde muito cedo então comecei a explorar estas ligações entre o teatro e a psicologia. Vim a descobrir que muitos dos pesquisadores do teatro disseram e descobriram e exploraram exatamente as mesmas coisas que algumas referências da psicologia, Freud ou Jung, e a psicoterapia corporal, ou Lowen, sobretudo. Tens caminhos praticamente paralelos entre o Lowen e o Grotowski, entre o Jung e o Mikhail Chekhov. Nuno, É muito posso interessante de explorar. Sim, desculpa. só fazer uma pausa? Estas relações que estás a nomear foram descobertas tuas? Encontraste alguém que ajudou a fazer essas pontes? Não, foi uma descoberta minha. Assim, escrever a minha tese de mestrado foi assim, um mergulho interessantíssimo, e de repente tinha referências, não é, do teatro, tinha referências da psicologia. Portanto, o ISPA, tendo uma escola muito psicanalítica, claro que a psicanálise estava muito presente em mim, mas no meu Erasmus em Barcelona descobri o trabalho do Jung e mergulhei muito no trabalho do Jung, e depois a ler e a investigar para a minha tese descubro a psicoterapia corporal, sobretudo o trabalho do Lowen, do Stanley Keleman, mais tarde do Pierre Racos, e começo a perceber, paralelamente às minhas leituras de teatro, e estou-te a falar do Stanislavski, do Grotowski, do Peter Brook, Eugênio Barba, de repente eles estão a dizer exatamente a mesma coisa, a fazerem explorações muito, 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 muito semelhantes, mas em campos que nunca tinham sido conectados. Então isso para mim foi assim uma explosão
bom de adrenalina, no fundo, que era tipo, ok, estes universos estão intimamente ligados. E isso fez muito parte do meu percurso pessoal, de descoberta pessoal, de trabalhar com diferentes mestres, de explorar diferentes metodologias, tanto na área da psicoterapia como na área do teatro, e também de trabalhar com grupos. Eu, para além do Dispar, depois utilizei muito o teatro como veículo de desenvolvimento pessoal, em projetos comunitários, em diferentes instituições, com diferentes públicos e diferentes pessoas. Uhum. Ainda hoje tens expressão em ti? Totalmente. O trabalho, tu falaste quando me apresentaste, falaste do projeto HEAL, Holistic Embodiment for Authentic Leadership, que eu criei com a Sophie, e aí eu divulgo ou partilho algo que é, no fundo, o resultado, e não é um resultado fechado, está em constante crescimento, mas o que eu chamo modelo relacional de liderança autêntica, que são 6 princípios, e esses 6 princípios, no fundo, são a essência do meu trabalho, da minha investigação, dos últimos 20 anos da minha vida. E esses princípios estão muito estimulados pelo trabalho do teatro, sobretudo do teatro de improviso, e dentro do teatro de improviso há diferentes modalidades que eu explorei, mas no fundo são assim os pilares daquilo que para mim está a acontecer numa relação. E o teatro traz esses pilares de uma forma ainda mais presente, porque nos obriga a isso, obriga a estarmos presentes, a estarmos conectados connosco, com o outro, com o espaço, com o todo. E isso acontece tanto no teatro, quando subimos ao palco, como quando entramos no espaço sagrado, que é a relação terapêutica. Os princípios são os mesmos. Uhum. Lá está. Também me está a sugerir que está aqui presente o corpo, a casa e o cosmos. Não, sem dúvida. Já agora são umas sugestões que te podia dar para um livro teu, Nuno. É um projeto pós 40. Ah, É um projeto pós 40. ok. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás. Portanto, Sim. tu encontraste estas pontes entre o teatro e a psicologia, né? Uhum. Entre os mestres de uma área e da outra, Uhum. e deste substância a isto na forma de uma tese. Uhum. Foi isso? Sim. Essa tese está acessível para Está alguém que tenha acessível. curiosidade? Sim. Ok. Está acessível. Está publicada? Está... Está acessível no ISPA. O ISPA tem as suas teses todas disponíveis e tenho todo o gosto em, ainda tenho nos meus armazenados nos meus computadores, portanto tenho todo o gosto em te enviar, mas ela está disponível também. Ok. Não sei dizer hoje em dia informaticamente como é que se tem acesso, mas de certeza que no site do ISPA há acesso às teses, só não sei guiar as pessoas até lá. Mas sim, está. Ok. Sim. Portanto, é um arquivo vivo, digamos assim. É um arquivo vivo, sim. Porque depois o que dá a impressão é que tu converteste esse tempo de estudo e investigação e deste-lhe uma forma prática de colocar isso ao Totalmente. serviço das pessoas, não é? Sabes que é assim uma, talvez, pelo menos para mim é interessante, não é? Ver esta questão entre o trabalho prático e o trabalho mais académico. Portanto, eu depois também a convite do António Gonzalez, foi mais uma porta que ele me abriu, fiquei a dar aulas no ISPA, isto já pós-Bolonha, não é? Portanto, onde há, por exemplo, esta questão de os professores terem que ter um doutoramento. Então, eu não tinha doutoramento, ainda não tenho hoje em dia, não vou ter, é a minha aposta, é que não vou ter. Já digo mais sobre isso, porque é que eu digo que não vou ter. Mas havia esta pressão para eu começar um doutoramento. Eu não sentia que havia nada que me estimulasse, portanto, poderia escolher um tema só porque sim, mas não sentia que não tinha nada ainda que fosse realmente meu para poder iniciar um doutoramento. E então não me fazia sentido a vida académica, e foi algo que eu desisti, parei de dar aulas. Coincidiu também com a minha ida para Berlim, onde fui viver em 2018, foi quando parei de dar aulas no ISPA, mas mesmo que não tivesse ido para Berlim, não teria sido a minha vida académica, porque aquilo que me apetecia era estar no terreno, durante muitos anos com o teatro e com grupos, e com o Dispar. Ainda hoje se chama ao Dispar um laboratório de pesquisa teatral, é realmente um laboratório onde estivemos na prática
a explorar e a partir pedra, né? E depois essa transição para o mundo terapêutico, onde aquilo que me interessa também é a relação, é estar em processo com as pessoas. Isto só para completar a questão do doutoramento, quando começou a pandemia e as coisas abrandaram, agora que eu tenho este modelo relacional, né, da liderança autêntica, pensei, ok, agora sim tenho um tema para fazer um doutoramento e não sabia se aceitariam ou não o modelo como tema de doutoramento. Foi aceito pela Universidade de Lisboa, e fiz um semestre e foi só um recordar de que a vida académica não tem qualquer tipo de estímulo ou de interesse para mim, portanto fiz um semestre e parei com o doutoramento, porque não é aí que eu quero estar, não tem a ver comigo, não toca nas minhas cordas internas. Está-me a ligar à tua experiência dos 10 anos na missa, né? Uhum. Algo assim, semelhante, a experiência interna de não há vida aqui. Não há vida aqui. Sim, não há vida aqui. Uhum. E pronto, não critico quem o faça, com certeza que trará os seus benefícios e que as pessoas, há com certeza também um grande desenvolvimento pessoal e profissional em completar esse objetivo, mas se há coisa que eu aprendi na minha vida é fazer algo que realmente ressoa nas minhas entranhas, nas minhas vísceras. Se não for visceral, não faz sentido, porque eu conheço isso, ok? Falando um bocadinho de mim, devido à minha história familiar, à minha história pessoal, nos meus processos terapêuticos pessoais, eu sei esse lugar, eu conheço esse lugar de sacrifício pessoal, de estar ao serviço do outro, de tentar corresponder a uma determinada imagem que tenham de mim. Portanto, eu sei o que é sacrificar-me em prol de alguém, ou de uma causa, ou de um projeto. E, portanto, é um trabalho constante de assegurar-me que não estou a fazer isto por mais ninguém, mas simplesmente por mim e por aquilo que eu quero. Então, isto é sempre um farol que eu tenho que estar atento. Isso parece-me assim mesmo importante e está-me a recordar uma passagem da formação que fiz contigo, em que tu apontavas para o falso dilema entre ou amo o outro ou me ama a mim. E parecias sugerir que havia ali um lugar de encontro que era eu posso amar-me a mim e ao outro ao mesmo tempo. Tem um bocadinho, ressoa isto? Sem dúvida. Quando falamos de trauma de desenvolvimento, podemos olhar assim de uma forma na sua essência a um dilema interno que a criança experiencia. Porque a vida tem dois sentidos que estão sempre interligados, imaginando, se queres imaginar o tronco de uma árvore, o tronco central de uma árvore, depois se ramifica em duas direções opostas. A vida progride no sentido da diferenciação, da separação. Se pensarmos no recém-nascido, vive ainda numa relação simbiótica, fusional com o seu cuidador primário, com a mãe. Mãe com a letra maiúscula. Né? E essa fase é fundamental, mas à medida que os meses e os anos vão passando, há um movimento natural de separação e de individuação. E este movimento é um movimento fundamental à vida. Ao mesmo tempo, nós, sendo seres mamíferos relacionais, nós precisamos do vínculo, nós precisamos da relação. Nós não podemos viver isolados. Então, a vida tem este paradoxo de evoluir nestes dois sentidos. E aquilo que acontece no trauma de desenvolvimento é que, de alguma forma, a criança vive esse dilema, onde ser ela própria, de alguma maneira, gera uma rejeição ou algum tipo de abuso ou algum tipo de repressão ou de abandono. E a criança vê-se nesse dilema. É um dilema porquê? Porque naquela idade a criança não tem escolha. A criança não pode dizer, ok, então eu abdico da relação para ser eu próprio. A criança é dependente ainda do seu ambiente, dos seus cuidadores primários.
Então ela tem que fazer esse sacrifício para, de alguma forma, preservar a relação. Na idade adulta, esse dilema deixa de ser um dilema e passa a ser um conflito. Nós muitas vezes vivemos esse conflito de ser eu próprio ou preservar uma relação. Uhum. E por muito assustador por vezes que possa parecer, perdemos uma relação, ou perdemos um emprego, ou perdemos um determinado contexto, pode ser mais importante e mais saudável e mais benéfico escolhermos a nós próprios e não nos sacrificarmos. Então, esse dilema passa a ser um conflito e nesse conflito não temos que fazer a escolha que fizemos em criança. E depois, idealmente, como dizias tu, numa relação saudável, podemos manter essas duas dimensões, manter a relação e manter a minha individualidade, quem eu sou, e a minha essência. Podes estar assim, para aterrarmos um bocadinho na tua dimensão mais profissional, atual, podes dar assim exemplos de tipologias, digamos assim, de casos gerais que acompanhas, ou pessoas que te procuram para pedir ajuda, em que este trauma de infância acaba por se revelar em dimensões de adulto, não é? Mesmo que usemos fato e gravata, mesmo que sejamos uma senhora vestida, enfim, de uma certa forma ou de outra forma, nós somos adultos, mas trazemos isso e o trauma expressa-se. Sem dúvida, sim. Talvez começar por dizer este elemento que para mim é importante, que é, nós obviamente que estamos identificados com o nosso corpo físico, não é? Eu digo que este corpo tem 39 anos de idade, em breve terá 40, mas ao mesmo tempo este corpo é o resultado de um processo evolutivo com milhões e milhões e milhões de anos. Portanto, apesar deste corpo só ter 39 anos de idade, na realidade habita nele uma inteligência orgânica que tem milhões e milhões e milhões de anos de idade. Então, quando nós estamos a falar do trauma de desenvolvimento, e o trauma de desenvolvimento pode começar ainda na vida intrauterina, nesses primeiros anos de vida, quando habitualmente acontecem esses traumas de desenvolvimento, a criança não é uma decisão consciente. Então, aquilo que entra em ação é esta inteligência orgânica que de alguma forma vai tentar preservar a vida e adaptar a criança através destas estratégias de sobrevivência ao contexto em que ela está. Muitas vezes é um ambiente que é rejeitante, ou um ambiente que é ameaçador, ou é um ambiente que de alguma forma não estimula o crescimento e o potencial da criança. Então, aquilo que entra online são estas estratégias de sobrevivência que acabam depois, como já falámos há pouco, de moldar a nossa personalidade. E como tu sabes, tendo em conta o momento onde acontece o trauma, dentro destes primeiros anos de vida, porque existem diferentes necessidades e a criança está a passar por uma etapa de desenvolvimento específica, há determinadas estratégias que entram em ação em cada uma dessas etapas. Não é? Pois o que é que acontece na vida adulta? Acontece, por exemplo, nós sentirmos que a relação com os outros é ameaçadora. Não é seguro eu relacionar-me com outros seres humanos. Não é? Se tu imaginares uma criança recém-nascida, imaginamos agora uma criança que esteja a nascer em Gaza, ou em algumas partes da Ucrânia, onde existe uma ameaça real à integridade física daquela mãe, daquela criança, é muito provável que o sistema daquela criança, o sistema nervoso, que o corpo, sinta aquela experiência como extremamente ameaçadora. Isso pode ou não há nada que seja taxativo, não é? O Gabor Maté diz isto de forma muito interessante: o trauma não é o que nos acontece a nós, o trauma é a reação interna daquilo que acontece a nós. Então, dependendo depois da experiência da criança, pode não haver um trauma de desenvolvimento, mas vamos imaginar que uma criança a nascer agora em Gaza poderá ter sequelas, não é? Porque a sua primeira experiência do mundo é: o mundo é um lugar ameaçador.
Eu entro nesta dimensão, entro neste corpo físico e subitamente eu estou ameaçado. Claro que não é um pensamento consciente, mas há esta experiência no corpo. Hum. E isso pode depois dar lugar a um adulto que vê o mundo como ameaçador. Que vê o contacto com os outros como ameaçador. Outro exemplo é alguém que uma criança que experiencia o mundo como tendo fundamentalmente esta experiência de escassez. Não há suficiente alimento, quer seja alimento nutritivo, quer seja alimento afetivo, emocional. Uma criança que experiencia uma escassez desse alimento, muito provavelmente vai experienciar na sua vida adulta essa mesma escassez. Vai encontrar no seu corpo provavelmente pouca energia, pouca disponibilidade para ir para o mundo, está pouco nutrido, né? E com esta ideia do mundo que, bem, não há suficiente para todos. Portanto, eu não te posso dar. Ou há que lutar, por exemplo, não é? É. E eu vou fazer com que tu me dês a mim. Hum. Eu quero ser nutrido. Às vezes gosto de identificar esse género de dinâmicas na vida cotidiana, não é? Ainda esta semana tive uma reunião de condomínio e fiquei muito impressionado com alguém que estava presente na reunião e que revelava uma agressividade que estava para lá do que se passava ali, claramente. Uhum. Eu Uhum. pensei, bom, este senhor provavelmente teria muito proveito em fazer algum processo, em cuidar disto, né? Mas ele, não sei que consciência é que tem dele próprio, né? Claro, claro. Não, estás a dar outro exemplo típico, não é? De uma criança que experiencia o mundo como não sendo suficiente. E há este elemento que estás a trazer também, a raiva, não é? Enquanto emoção básica. Muitas vezes a raiva existe para esconder ou nos proteger de uma dor, de uma vulnerabilidade mais profunda. Enquanto eu estiver zangado, eu sinto que estou em controle, que tenho poder, que tenho força. E a vulnerabilidade que está por baixo dessa emoção, muitas vezes nós não temos acesso a ela. E num processo terapêutico é fundamental processar essa raiva, mas também perceber que debaixo dessa experiência, né, existe uma dor de algo que não foi experienciado, de algo que não vivemos, algo que não tivemos, de algo que sentimos ter sido tirado ou termos sido rejeitados. Então, a importância de dar espaço a essa raiva, porque há um protesto saudável nisso também. A raiva pode ser destrutiva, mas há algo muito saudável também na expressão da nossa raiva. E na sua essência, a raiva vem de um lugar de protesto. Que é isso que acontece numa criança, não é? Uma criança que precisa de ser alimentada, ela vai chorar como forma de comunicação. É o meio que ela tem de comunicar que há uma necessidade que não está a ser realizada. Então ela vai chorar. E se essa necessidade não for realizada, ela vai protestar. E se essa necessidade não for realizada, o protesto vai ainda escalar para um protesto ainda maior. E, eventualmente, se a criança estiver a protestar e a protestar e a protestar, pode entrar esta inteligência orgânica que vai fazer com que a criança, de alguma forma, se resigne do protesto, de forma a não estar em contacto com essa necessidade. O que é que acontece se não há expressão do protesto? Bom, aquilo que acontece é uma contração da energia vital que vai afetar o corpo físico, o corpo emocional, o corpo energético, o corpo mental, porque imagina uma criança que isto acontecia, não é? Sobretudo no centro e no norte da Europa, nos anos 60, 70, 80, havia os livros do Dr. Spock.
que dizia aos pais para deixar as crianças chorar. Elas vão protestar, mas a essa altura elas vão se calar. E isto era visto como, pedagogicamente, a forma correta de lidar com as crianças. Estamos a falar de uma ferida, de um trauma que é coletivo, de alguma forma. Porque é isso que acontece. A criança tem uma necessidade, chora. Se a pessoa não vier, a criança vai protestar. Se a pessoa não vier, a criança vai gritar. Se a pessoa não vier, a criança vai colapsar. E é uma estratégia de sobrevivência. Se eu tenho uma necessidade que não é colmatada, faz todo o sentido que haja uma desconexão dessa necessidade. Porque se eu não sentir que tenho essa necessidade, eu não vou estar em desespero, eu não vou estar em sofrimento. Bom, Nuno, então faz sentido dizer que muitos de nós, enfim, tu e eu e pessoas à nossa volta, passamos muitos anos da nossa vida sem perceber níveis de dor, níveis de desespero. Estou aqui a falar de dor emocional, não é? Que não nos apercebemos e, portanto, às vezes até podemos estar convencidos que está tudo bem ou que a vida está arrumada. Sem dúvida. Eu acho que um aspecto importante da atualidade social está-se a trazer mais à consciência o nível de trauma que existe a nível coletivo. E com isto eu não quero ser demasiado dramático, porque ao mesmo tempo a outra face da moeda é que a energia vital tem sempre a capacidade de se reorganizar, de se revitalizar, de voltar a expressar-se. Portanto, não quero pintar um cenário onde não haja a possibilidade de renovação, sem dúvida que sim, mas ao mesmo tempo parece-me tão importante nós ganharmos cada vez mais consciência do nível de trauma de desenvolvimento que existe a nível pessoal e daquilo que existe a nível coletivo e que existe a nível transgeracional. O facto de nós estarmos cada vez mais isolados uns dos outros, o facto de vivemos num sistema capitalista que se apodera da natureza e vê a natureza como separada de nós, em primeiro lugar, e depois apenas como bens ou recursos que possam ser explorados. O facto de nós termos a relação que temos com os animais que habitam este planeta. Tudo isso, essa ideia de separação, vem, na minha opinião, de uma separação que é também interna de nós próprios. Portanto, a desconexão interna gera desconexão externa. Yeah. E isso, para mim, é um sintoma de um trauma, porque o trauma é exatamente isso, não é? Etimologicamente, a palavra trauma significa ferida, e aquilo que acontece internamente é nós separamos de uma parte de nós que está em sofrimento para podermos suportar estar vivos. E o trabalho de conhecimento pessoal, o trabalho terapêutico tem a ver com uma reintegração de todas essas partes de nós. Então, na minha opinião, aquilo que nós estamos a viver enquanto humanidade é espelho dessa separação que é também uma separação interna. Eu às vezes digo um bocadinho a brincar, mas ao mesmo tempo acredito nisto. Eu também trabalho com casais, como tu disseste, né? E muitas vezes eu digo, se nós alcançarmos a paz nas nossas relações íntimas, deixam de haver guerras no mundo. No momento em que homem e mulher, ou homem, ou mulher, em todas as suas configurações possíveis e imaginárias, mas na relação íntima entre dois seres humanos se possa viver uma conexão profunda, deixa de haver guerras no mundo. Como um fractal, não é? Se estes dois seres estiverem conectados consigo próprios, se estiverem conectados enquanto casal, aquilo que eles vão gerar, não é? A sua descendência, vão viver num plano onde há conexão, onde há amor, onde existem todas essas dimensões da experiência humana, onde também existe a dor, o sofrimento, tudo isso, mas com uma conexão consigo próprio e com o mundo à volta que vai deixar de gerar aquilo que nós estamos a ver a todos os níveis, não é? A nível das relações, mas a um nível coletivo, todas estas guerras, todo este sofrimento.
Nuno, e trazendo isto assim mais para o terreno específico da psicoterapia, né? E pessoal ou de casal, enfim, como é que lembro-te de dizeres que o que transforma é a relação. O que nos transforma, e estamos a tocar no tema do trauma, não é? Portanto, a pergunta é, identificando o trauma que está presente e manifesta-se na vida de cada um, depois o que é que tu aplicas enquanto profissional desta área? O que é que tu trazes para a relação que ajude este cuidar do trauma? Nesse aspecto, para mim, esta experiência que tu falaste no NARM, não é? É uma modalidade que para mim é revolucionária, e traz uma mudança de paradigma que ressoa muito com a minha maneira de ver a relação terapêutica. No sentido em que, nesta modalidade, a intenção ou a qualidade interna do terapeuta é simplesmente estar presente, aberto, disponível e curioso. Onde eu não venho de um lugar onde eu sou especialista, onde eu tenho um olhar que é capaz de fazer um diagnóstico, que é capaz de lançar um plano de tratamento, mas venho como um ser humano disponível e curioso. Há um professor meu do NARM que diz: eu não sou especialista. O especialista é a pessoa que está diante de mim, porque o Nuno vive consigo mesmo há 39 anos, não é? Portanto, como é que eu posso conhecê-lo há 2 semanas e achar que sei o que é que ele precisa? Não. Ele é o especialista dele próprio. E na relação terapêutica, a forma como o terapeuta se traz é não ter a intenção de alterar nenhum estado, não querer levar o seu cliente ou o seu paciente, como quiserem chamar, mas a pessoa que está diante de si, a algum lado, mas simplesmente ficar com a experiência que está a acontecer e manter-se curioso. E estar aqui, onde quer que tu vás, eu estou aqui contigo e eu vou lá contigo. E nós temos a possibilidade de ter um outro ser humano a querer ir connosco aos lugares mais sombrios, aos lugares mais dolorosos da nossa experiência humana, é, na minha opinião, aquilo que realmente é transformador. Eu perceber que eu posso lá ir, não é? Porque é isto que está separado de mim, é esta dor. E em criança, aquela dor era demasiado. Era potencialmente destruidora. Poderia-me matar, literalmente. Mas hoje em dia, enquanto adulto, eu já desenvolvi uma capacidade e um contentor maior que me vai permitir experienciar essa dor, integrá-la e, sobretudo, fazer com que eu deixe de evitar sentir essa dor novamente. Mas, muito provavelmente, enquanto eu não souber, ou enquanto não confiar que há alguém que me pode dar a mão e que vai comigo a esse lugar, é natural que eu não vá a esse lugar. Então, na sua gênese, para mim, é esse movimento de eu estou aqui contigo e eu vou contigo a esse lugar. E vamos olhar para isso e vamos descobrir o que aí está. Nuno, também, conforme estás a partilhar, também me vêm memórias da formação que fiz contigo e está-me a vir que nos 5 fins de semana que fiz contigo do programa Heal, vi-te em ação, em momentos até só de partilha, em que tu, da minha observação, parecia que de repente tu paravas o filme, era como se carregasses num pause, ou pusesses aquilo em câmara lenta, né? E entrasses em conexão com cada um, e depois eu confesso que estava cheio de vontade de tirar apontamento sobre o que é que estavas a fazer, mas não cheguei lá, porque também estava só a observar e também a usufruir enquanto formando. Mas consegues descrever um bocadinho esse processo? O que é que tu fazes para ajudar a ir lá a fundo, não é? Não ficar à superfície, mas ir ao fundo da questão que a pessoa está a trazer naquele momento. Sim. Nesse momento específico, estamos numa exploração mais verbal, não é? Até neste contexto, não é? Sabes,
e tu também o fazes, não é? Trabalhamos com o corpo, portanto podemos trabalhar com o toque, podemos ir aos músculos, à fáscia, e podemos ajudar a libertar algumas tensões, algumas emoções que estão de alguma forma presas ou bloqueadas no nosso corpo físico. Portanto, isto é uma porta de acesso, não é? Podemos trabalhar também com a expressão e com o movimento, e essa é outra porta de acesso. No caso específico que tu estás a dizer, não é? Alguém que depois de uma experiência mais prática, mais vivencial, está a partilhar um bocadinho o seu processo, não é? E aí a minha intenção tem a ver com, há uma determinada narrativa, não é? E na minha opinião é importante trabalhar com os três centros, não é? Tanto o centro corporal, visceral, o centro emocional e também o centro cognitivo. Não sou apologista de dizer não, temos que retirar a mente do processo, pelo contrário, é esse alinhamento que na minha opinião é fundamental. Mas muitas vezes, e na nossa cultura isso é muito comum, estamos muito mais presentes no centro cognitivo do que nos restantes, e isso faz com que de determinada forma nós por vezes fiquemos um pouco presos na narrativa, na história. E a história é importante, mas muitas vezes ela também nos retira de uma outra qualidade de presença. E aí o convite é na realidade muito simples. É podermos abrandar e ficarmos atentos àquilo que está a acontecer para além da minha narrativa. E há sensações físicas, há movimentos energéticos, há estados emocionais que estão a acontecer ao mesmo tempo da narrativa. E quando vamos abrandando a narrativa aos poucos, e vamos percebendo que, ok, há toda uma experiência, né, para além da história. Quando a pessoa consegue aceder a esse lugar, há a possibilidade de alguma forma, se distanciar da narrativa e ir mais para um lugar do observador. E quando eu estou no lugar do observador, eu não estou identificado com a experiência. E é difícil pôr em palavras, mas acho que a maneira que eu melhor posso escrever isso é, de repente, nesse lugar de observador eu ganho um determinado espaço e a experiência que está a acontecer é por si própria reorganizadora do meu estado interno. Eu acredito profundamente nisto, e nós vemos isto na natureza. Uma árvore leva com um raio, cai, mas se ela não morrer, ela vai se reorganizar e vai voltar a encontrar a luz e vai encontrar espaço para voltar a crescer. Nós tivemos na pandemia, quando o mundo parou, de repente os rios ficaram outra vez com golfinhos e a natureza rapidamente se reorganiza no sentido de maior complexidade, maior vitalidade. E eu acredito profundamente que é isso que acontece também connosco, sendo obviamente nós parte da natureza. Então, quando nós criamos um pouco desse espaço, há de forma muito espontânea uma reorganização de volta a um realinhamento com a nossa vitalidade e com a nossa essência. E é isso que nesses momentos eu procuro apoiar a pessoa a reconectar-se com isso. E de certa forma é este processo de nós só não temos que estar no caminho desse processo. Nós muitas vezes colocamos no caminho dele, achamos que eu tenho que, se eu fizer, com certeza que traz essa experiência também nas tuas sessões com as pessoas que acompanhas, que é, então eu quero estratégias, eu preciso de estratégias para, ou então não pode dar um trabalho de casa, o que é que eu posso fazer entre sessões, não é? Porque há muito esta ideia de que o que é que eu posso fazer. E para mim a verdadeira transformação acontece quando nós deixamos de fazer e passamos a ser. E naturalmente a vida reorganiza-se. Talvez seja o momento certo para trazer de volta aquela imagem que tu mencionaste no início. Queres descrevê-la um bocadinho e explorar o A significado? imagem que veio muito espontaneamente foi, portanto, eu vi assim uma figura com uma mão nas vísceras, uma mão no coração e um olhar em direção ao alto. Porque para mim inclui esta dimensão do corpo,
né? E esta inteligência orgânica com milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Inclui esta dimensão emocional, porque, na minha opinião, nós podemos falar durante anos dos nossos traumas, da nossa história, da nossa vida, mas se não nos conectarmos realmente com a emoção que está lá para ser completada, podíamos falar muito sobre isto, mas há uma emoção que tem que ser completada, o tal protesto saudável, que eu falava há pouco, e a reconexão com a dor e com a tristeza, fruto da experiência de trauma. E depois uma dimensão que é cognitiva, mas que está ao mesmo tempo conectada com algo que é maior do que o eu. E mais uma vez, eu não sou nada apologista de que o ego é algo errado, que o ego é algo que tem que ser retirado, ou, pelo contrário, acho que é importantíssimo esta consciência do eu, né, trabalho terapêutico e espiritual, mas depois há a ligação com algo maior do que o eu. E aí, se me permites, só talvez fazer um bocadinho, algo que me interessa muito, eu disse que gosto muito do Jung também, não é? Da mitologia, Joseph Campbell e todas essas pessoas. E uma vez apontaram-me a atenção para um aspecto que é o mito de São Jorge. São Jorge é um cavaleiro que está a passar por uma aldeia e as pessoas da aldeia dizem que há um dragão que atormenta a aldeia e que exige o sacrifício de pessoas de tempos a tempos. E aquilo já dura há tanto tempo que ele exige o sacrifício da princesa. Então a princesa está na posse do dragão, presta a ser sacrificada, e o São Jorge vai com a sua lança e mata o dragão. E há várias representações deste momento. E se fizeres essa pesquisa no Google é super interessante. Tu encontras milhões de quadros ao longo dos séculos representando este mito, mas apenas alguns deles, eu encontrei 2. Apenas alguns deles estão... Porque normalmente o São Jorge está em cima de um cavalo com uma lança a matar o dragão e a olhar para o dragão. Mas em alguns quadros, poucos, ele está a matar o dragão e enquanto mata o dragão está a olhar para o céu. E, na minha opinião, isso representa essa dimensão onde nós temos de estar conectados com algo maior do que eu para podermos ter a tal distância, para criar o tal espaço. Porque senão eu estou totalmente identificado, estou na dualidade. Não é? São Jorge, o bem, o dragão, o mal, e o bem contra o mal, o bem a querer ganhar ao mal, e vamos estar sempre numa guerra. É interminável essa experiência. A dualidade faz parte da experiência humana. Mas a não dualidade também faz parte da experiência humana. E há momentos raros, mas há momentos na nossa vida onde nós acedemos a essa não dualidade. E nessa não dualidade é quando se abre o espaço para apenas ser. E... Para quem esteja a ouvir a tua partilha, Nuno, talvez possa ajudar a concretizar se tens algum exemplo teu, pessoal, de teres tido essa experiência que ajudou a ganhar esse espaço interno. Sim, sim. Acho que partilhei contigo há pouco tempo quando nos encontramos num retiro de Vipassana, onde são 10 dias em meditação, muitas horas por dia, não é? Eu fui para esse retiro com uma dor crónica nas minhas costas entre as omoplatas. Tinha levado os meus sobrinhos àqueles armazéns de camas elásticas e pela primeira vez na vida tive uma lesão nas costas onde nesse dia eu nem sequer me conseguia levantar sozinho do sofá. E andei assim vários meses em diferentes quiropratas e osteopatas e quando ia a esses especialistas havia um alívio que era momentâneo, mas que rapidamente gerava outra vez assim, uma dor que não era hiper intensa, mas era uma dor presente que estava a tornar crónica. E nesse verão, passados uns meses, eu fui para esse retiro de Vipassana e no 7º dia, na manhã do 7º dia, há um momento onde eu estou a inspirar e sinto
uma das minhas vértebras na base da minha coluna, a fazer assim um pequeno estalo, e passar uns minutos a vértebra seguinte, e num espaço de talvez hora e meia, toda a minha coluna estalou. E eu nunca mais voltei a ter dores nas costas. Foi em 2017. E a tua interpretação aí é o que é que aconteceu? Não. Nesse lugar de espaço, obviamente que eu posso ir a todos os quiropratas, posso fazer os meus alongamentos e obviamente que pode haver um impacto, não é? Mas foi no momento em que eu deixei de fazer e permiti-me simplesmente estar, talvez acrescentar isto, que era uma dor que estava muito intensa nesses 7 dias, e havia momentos onde eu imaginava de alguma forma, eu adorava ter agora aqui um quiroprata, um osteopata que me instalasse todo, e ia haver um alívio enorme. Portanto, havia também uma imaginação ativa, não é? Que me parece importante nesse aspecto, mas foi num lugar de quase total imobilidade, onde eu estava simplesmente a respirar, não é? Expandir e a relaxar, onde eu deixei de estar no caminho dessa energia e dessa força. Quando eu deixei de estar no caminho de, essa força pôde-se expressar. É essa a minha interpretação. Ok. Aqui ressoa como aceitação, rendição, algo por essa onda, não é? Sim, sim, uma rendição e é ou simplesmente um encostar-me à cadeira, sabe? As coisas já estão a acontecer. Okay. Há pouco falaste no mistério e o Frank Herbert, o escritor do Dune, tem uma frase que eu adoro, tem uma citação que eu adoro, que ele diz: o mistério da vida não é um problema para ser resolvido, mas um processo para ser vivido. E é um pouco como no taoísmo, não é? O caminho do meio. Entre o fazer e o não fazer existe um meio termo. É esse. Nós não estamos em controle, mas ao mesmo tempo temos que estar ativos. E esse equilíbrio é tão difícil e ao mesmo tempo tão bonito de se procurar. Talvez seja essa a dança da vida, não é? Yeah, sem dúvida. Olha, Nuno, assim para fazermos uma aterragem aqui no final desta conversa, gostava de te perguntar, para quem possa, enfim, para quem isto tenha ressoado e faça sentido, onde é que pode usufruir do teu serviço, do teu acompanhamento, o que for? Sim. Então, podem encontrar as informações sobre mim no meu site, nunosalema.com. E pronto, como já disse, não é? Trabalho com pessoas individualmente, com casais, com grupos. Tenho um projeto que é o Man-Made Self, são encontros terapêuticos para homens, e depois o programa Heal, onde exploramos este modelo de liderança autêntica e as 5 feridas emocionais do trauma de desenvolvimento. Olha, fico curioso o que é que será o Nuno Salema daqui a 10 anos. Eu também. Às portas dos 50 deve estar Exato. assim. Se calhar outra vez no Estádio da Luz, a vibrar com golos do Benfica, quem sabe? Estou aberto a tudo. A vida é criativa, não é? Exato. Olha, muito obrigado por este teu tempo, por nos ofereceres a tua presença e a tua sabedoria acumulada nestas quase 4 décadas de vida, nesta experiência terrena, porque não sabemos o que é que trazes de trás, não é? Exato. E desejo as maiores felicidades para o teu trabalho e para as pessoas que acompanhas. Obrigado, João. Foi um prazer falar contigo e muito grato também pelo convite e por esta possibilidade. A nossa intenção era ser divertido, eu diverti-me. Boa, também. Obrigado. Olha, então aqui no podcast despedimos-nos de quem nos esteve a acompanhar, agradecemos a presença ouvida ou vista também de quem esteve connosco e para a semana haverá novo episódio com outro profissional da área e até breve.